Bom dia, vamos começar mais uma live, a última dessa semana, esperando aí o pessoal entrar. Deixa eu ver aqui, pronto, Ione. Ione já está entrando para a gente iniciar. Bom dia, Ione. Bom dia, Kátia. Tá me ouvindo tranquilo aí? Só não tô te vendo muito bem. Tá muito... Eu vou consertar aqui. Só um minuto. Então, eu tava falando aqui que essa é a nossa última live da semana, nosso projeto Florescer. Né? E hoje a gente vai falar a respeito de sucesso. Quem não quer ter sucesso, né? A gente já falou de sonhos, já falou de pensamento, já falou de ação, já falou dos valores. De que mais a gente falou? Isso tudo, né? De atitude, de agir, a gente vem sempre batendo nessa tecla também. Né? E agora a gente vai falar a respeito do sucesso. Então, se você quiser ir começando aí, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, bom dia ao pessoal, né, que está participando aí, alguns participando ativamente do nosso projeto. Graças a Deus, eu estava ontem à noite, né, eu estava conversando com a Kátia, exatamente essa questão do sucesso, que a gente vem testando, analisando alguns pontos para ter melhores resultados, né? E para a gente ter resultado, a gente tem que testar, operar, sair, analisar, verificar, não deu certo, testa outra coisa, opera de novo, verifica, né? Que a gente chama dentro da programação neurolinguística de TOTS, né? Que é o testa, opera, testa, sai. Se por acaso deu certo, você sai, você parte para outra. Aquela operação que você fez está tranquila. Se não deu certo, aí você vai ter que testar outra coisa e até chegar um momento que dê certo. Agora, o que a gente tem que analisar dentro do sucesso mesmo é a nossa autoconfiança, né? E para que a gente tenha autoconfiança, o que acontece? A gente tem que saber a definição de sucesso, e aí a gente vai lá no dicionário. No dicionário ele diz assim: a definição de sucesso deve ser única e intransferível. Nem todos sonham os mesmos sonhos e nem existe razão para ser. Portanto, você já se fez essa pergunta? Então, você já teve sucesso? Você conhece o que é sucesso? Porque, às vezes, alcançar o sucesso, ao mesmo tempo, é um assunto que vai gerar interesse, mas também vai gerar conflitos, né? E esses conflitos, eles podem ser intrapessoais e interpessoais, com você mesmo e com outras pessoas, né? E aí você vai analisar, por exemplo, o sucesso dentro de uma empresa é você tentar é, é, alcançar outros patamares, outros horizontes ali dentro desse ciclo do sucesso aí, dessa escada de sucesso. Eu cito um exemplo da minha irmã. Por quê? Porque dentro do banco a gente consegue galgar degraus, né? Dentro do banco a gente consegue crescer. Algumas empresas a gente verifica esse tipo de comportamento, né? A empresa, você faz um concurso para uma determinada empresa, você entra, vamos colocar assim, como no caso dela lá do banco, Assistente, como né? escriturário, né? E aí, como escriturário, você pode e você tem condições de
ir subindo os degraus, né? Você faz um concurso interno, e aí você sobe mais um degrau. Até que você chega no patamar de chefia. Bem, cheguei na chefia, não tem mais para onde ir. Tem sim, né? E aí tem as chefias maiores que dá para você ir analisando. Tudo bem, cheguei no ponto máximo ali. Então, cada degrau desse que você subiu dentro da empresa, de onde você começou para onde você está chegando, no caso nosso aqui, né? Lá na primeira live, na semente que você escolheu o sonho, e hoje, nas ações que você está fazendo, significa que nesses 5 dias, 6 dias hoje, né? Que a gente vem trabalhando, significa que cada dia desse você conquistou um sucesso. Você teve um patamar, porque você saiu de onde você estava, você expandiu sua zona de conforto, você passou a ter conhecimento em outras coisas que você, em determinada situação, não tinha aquele conhecimento específico que foi proposto dentro da nossa live, né? Então, o sucesso ele pode ser definido de diferentes variáveis. Por exemplo, eu posso verificar o sucesso como a conquista de um carro. Eu sou uma pessoa que não tem carro e que deseja comprar um carro. E aí eu vou analisar todo o meu histórico ali financeiro, eu vou analisar que tipo de carro que eu quero comprar, e aí quando eu conquisto o carro, aquilo ali foi um sucesso. Então, o que eu quero com isso? Que vocês tenham ideia de que quando a gente escolhe um objetivo, que a gente escolhe uma meta, a gente até chegar lá, não é o lá que é o sucesso. O sucesso é ao longo do caminho que a gente vai estar trilhando ali e buscando esse sucesso aí, né? O dicionário, como eu havia dito antes, ele traz a seguinte definição para sucesso. É aquilo que sucede, acontecimentos, fatos, ocorrência. Ou qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Sucesso também é definido como êxito e alcance de resultados infelizes. Infeliz não, desculpa, feliz. Então, o que acontece? Para mim ter esse sucesso, o caminho para mim ter esse sucesso, primeiro é a autoconfiança. E para que eu consiga ter autoconfiança, eu preciso, né, conhecer que objetivo é esse meu mesmo. Então, eu tenho que ter 4 Cs da confiança, que é exatamente a clareza. Clareza de quê? A clareza do que eu quero. Então, ali, você decide exatamente o que você quer alcançar e que tipo de pessoa você deseja se tornar. Foi exatamente o que a gente propôs lá na primeira live, quando a gente falou dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente trabalha a questão dos sonhos, o que a gente faz? Muitas vezes a gente pega os sonhos e engaveta. Muitas vezes a gente esquece, a gente deixa de lado. E o momento que a gente fez agora foi o momento para chamar a atenção de vocês, que é que os sonhos são importantes. A Kátia até mesmo colocou a diferença entre sonho e desejo, né? Na live de ontem, se eu não me engano. E aí, quem quiser assistir, quem quiser saber e não sabe ainda, volta na live de ontem, tá lá no meu Instagram, né? No IGTV do Instagram. Vai lá, assiste a live visualizando novos caminhos, novos horizontes, que você vai ver qual a diferença entre sonho e desejo. Eu não vou estar entrando nesses detalhes das outras lives, eu vou estar citando para que vocês voltem lá.
Então, no primeiro momento, lá na primeira live, que está no Insta da Kátia, então vocês vão lá no IGTV da Kátia, verifica o que a gente trabalhou sobre sonhos. Por que os sonhos a gente colocou como semente? Né? Nesse primeiro momento, a gente está escolhendo metas, objetivos. Então, escolheu, jogou todos os sonhos, escolheu o sonho, agora vamos trabalhar esse sonho aí. Mas para trabalhar o sonho, eu tenho que ter bastante clareza, né? Eu tenho que ter, saber exatamente, determinar onde que eu quero chegar, que tipo de pessoa que eu quero ser, né? Para mim ter mais confiança ainda, tem um outro C, que é o C da convicção. O que é a convicção? É eu desenvolver a fé inabalável de que eu posso realizar qualquer coisa. Colocar em minha mente isso. Que foi exatamente na live que a gente trabalhou os pensamentos. A segunda e a quarta live, nós trabalhamos bastante essa questão dos pensamentos aí. De você observar os seus pensamentos, de você analisar o que é que você está pensando, se esses pensamentos eles estão te aproximando, te afastando dos seus objetivos e o que está acontecendo exatamente ali com esses pensamentos, né? Porque a gente tem que fazer um alinhamento do que é que a gente está pensando em relação aos nossos objetivos, os nossos sonhos e as nossas metas. E depois disso aí que a gente fez essa análise dos pensamentos, a gente começar a reverter, né? A gente começar a trocar os nossos pensamentos que não estão nos ajudando a chegar no nosso objetivo, chegar na nossa meta, realizar o nosso sonho. E aí a gente consegue fazer isso fazendo essa observação leve e analisando os nossos comportamentos, que foi o que a gente trabalhou lá na quarta live, né? Que os comportamentos, que são as ações que a gente está fazendo, que é exatamente o ir em frente, o seguir ou desistir. Então, se eu observo o que está acontecendo com os meus pensamentos e com o meu comportamento, eu mudando a minha fisiologia ali, eu consigo mudar também tanto o pensamento quanto o comportamento, porque eu entro em ação. E isso é quando eu tenho fé, uma fé inabalável, uma fé que leva a eu ter a certeza de que aquilo ali vai realizar. Uma coisa é engraçado, porque eu comentei com a Kátia, eu falei assim, Kátia, a gente está dando certo. Aí a Kátia disse, mas será? Né? Eu assisti uma live hoje que tinha 600 pessoas, 6.000 pessoas na live. E aí eu falei, Kátia, nós estamos dando certo. E aí, na hora que ela falou aquilo comigo, eu quis analisar mais profundamente, né? Se realmente o que eu estava, aquela certeza que eu estava tendo, né? Aquela convicção, se era verdade ou se era somente aquela coisa assim de sonhar, né? De sonho, né? E não basta eu sonhar, eu tenho que começar a concretizar. Aí, ontem à noite, eu comecei a futucar, né? E aí eu entrei em uma live, tinha 4 pessoas. Aí eu fui analisar, fui lá no Insta da pessoa, tinha 9.000 seguidores. Se ele tinha 9.000 seguidores e estava tendo 3 ali na live, aí eu falei com Kátia, Kátia, nós que temos 500 seguidores, 1.000 seguidores, nós estamos chegando a 7, 14 pessoas no Insta. Hoje não, que já diminuiu bastante, acho que o povo teve preguiça, acho que deve estar fazendo frio. Mas a Kaline está com o filho na aula, está justificado, por isso que ela não está acompanhando, porque ela está acompanhando o filho, e eu já entreguei responsabilidade para o meu, né? Já estou botando ele para ser responsável para a vida. E a gente tem que ter essa fé. E aí eu falei com Kátia,
Se esses que tá com 9 mil, 7 mil, dando aí mais ou menos 15, 16 mil pessoas somadas, e a gente dando 2 mil pessoas somados, nossa, eu tenho que bater palmas para mim, para nós, porque nós estamos sim dando certo. Esse é o nosso projeto. E Márcia falando aqui, ó, que tá firme e forte aqui com a gente. Obrigada, Márcia. Verdade, que bom. E hoje, no finalzinho, você vai ter uma surpresa fantástica, porque eu e a Kátia, a gente não para de pensar, parece que as coisas elas vão borbulhando na nossa cabeça e vai dando assim aqueles puxas, né? E a gente tem não vou falar, né? Eu vou continuar falando Se aguenta. Continua aí falando a respeito do sucesso. Da convicção agora, né? Da fé, né? É você ter fé. E é interessante porque esse ponto de fé teve um momento na minha vida que eu duvidei muito, sabe, Kátia? Eu vi, assim, algumas pessoas dando certo e eram aquelas pessoas bem religiosas. Eu vou entrar um pouco nessa parte da religião porque era o ponto que eu via. Então, a pessoa, ela tinha tanta fé em Deus, né? Que aquele projeto que ela estava fazendo, que ia dar certo, e eu via dando certo, eu falava, nossa, por que eu não tenho essa fé? Né? Aí, daqui a pouco, eu via outro e sempre levando para esse lado. Não uma questão de religião, é uma questão de fé. É de você acreditar, né? Piamente que aquilo vai dar certo. E foi interessante, porque nesse projeto com a Kátia, eu tô começando a enxergar essa questão da fé, né? Porque na hora que a gente começa a duvidar, aí a gente faz análises numéricas, faz análises científicas, porque eu sou muito científica, sabe, gente? Eu não sou muito daquela coisa de fantasia, não. Para mim, para dar certo, tem que ter comprovação. E aí, foi a hora que eu fui analisar os números. E quando eu analisei os números, eu falei com a Kátia, moça, a gente não precisa ter 6 mil. Quando eu entrei numa live de uma pessoa que tinha 445 mil pessoas, ela estava com 600, 700, 400 pessoas ali na live. Aí eu falei com a Kátia, Kátia, nós estamos tendo sucesso. O nosso resultado, diante dos números que está sendo apresentado para a gente. Então, nós estamos no caminho certo. E uma coisa que eu falo para a Kátia é o seguinte, se der certo, se tiver sentido para alguma pessoa, eu já estou agradecida. Eu estou eternamente feliz. E a gente já recebeu feedback, né, de 2 pessoas que vão receber o bônus hoje, que assim, eu falei com a Kátia, olha esse resultado. E a Kátia falou assim, eu também recebi. Isso é sucesso, né? Isso é você seguir no próximo nível. Essa autoconfiança, e para que você tenha confiança, existe mais um C, que é o C do compromisso. O compromisso é você proponha-se a fazer o que for necessário. Desenvolva a disposição de pagar o preço. A Kátia falou isso na live ontem. Será que você está realmente disposto a pagar o preço? Com antecedência, por todo o sucesso que você deseja. Vocês escolheram o sonho de vocês lá na primeira live. Eu não sei se foi ontem, acho que foi ontem que eu falei do cachorro, né? Sentado no prego. Uhum. Tá ali, ó. A gente fala, a ferida tá aqui, mas a gente enfia o dedo na ferida, vai doendo, vai doendo. Enquanto não tiver uma dor suficiente, a gente não tira o dedo, a gente tá enfiando o dedo na ferida. A mesma coisa do cachorro, tá lá, sentado no prego, gemendo, mas ele não levanta. Aí, por que o dono fala, eu não vou lá levantar ele? Porque a dor não é suficiente para que ele tome a atitude de levantar. Então, o compromisso, eu até com a Kátia, lá 2 meses atrás,
era uma coisa que acontecia, e eu vou aqui confessar a vocês. Era uma coisa que acontecia comigo, e a Kátia também vai falar que acontecia com ela, porque ela falou isso para mim. A gente não tinha consistência. A gente começava e desistia, começava e desistia. E a gente fez um compromisso lá 2 meses atrás, lá no iniciozinho da quarentena, praticamente. Acho que estava 15 dias de quarentena aqui no Brasil, não tinha muito tempo de quarentena no Brasil, quando a gente se conversou. E aí eu fui chamar a Kátia. Kátia, tá bom, eu topo. Só que tem uma coisa, nós vamos ter que ter consistência. Foi ou não foi, Kátia, isso? Uhum. E aí, engraçado que no primeiro projetinho que a gente fez, das 7 lives lá, para trabalhar algumas situações da quarentena, eu virei e falei assim, mas a gente vai fazer... E foi eu, né? Não foi a Kátia. Eu falei assim, a gente vai fazer mesmo mais alguma coisa? Acho que acabou, né? De jeito nenhum, nós vamos fazer a maratona das mães. Você é mãe, você vai falar. Eu, ai, meu Deus do céu, e agora? Mas aí eu lembrei do compromisso que eu assumi com ela, de ter consistência. Porque quando a gente não tem consistência, a gente se perde no caminho, a gente desiste e a gente não consegue encontrar as oportunidades. Que para quem quiser saber sobre oportunidades... Tá lá na terceira live nossa, onde fala da questão das oportunidades, né? E nas outras lives também a gente falou dessa questão das oportunidades. Muitas vezes a oportunidade é a gente que cria, mas muitas vezes é a forma com que eu enxergo a oportunidade, porque ela tá borbulhando em todos os lados aí. Mas se eu não tiver a clareza do que eu quero, a convicção de que aquilo vai acontecer e eu não tiver o compromisso, isso se perde com o tempo. Eu não vou encontrar o meu objetivo, eu não vou encontrar o meu sucesso. E aí eu vou perdendo esse posicionamento aí. Tá certo? Então, e por fim, que bate na consistência que a gente falou, Kátia, o último C é consistência. O último C é consistência. Então, era isso que faltava pra gente. Eu tinha clareza do que eu queria, a Kátia tinha clareza do que ela queria. A gente tinha convicção, a gente tinha fé, aquela fé inabalável mesmo, que se a gente ficasse ali, se a gente montasse aqueles projetos, que a gente iria conseguir. A gente assumiu o compromisso de fazer e estamos fazendo, onde nós já estamos com outro programa para dar continuidade a esse movimento do Magia do Despertar, para começar a despertar nas pessoas o florescer dela, né? Para despertar nas pessoas o sucesso delas. E aí, proponha-se a trabalhar seus objetivos todos os dias. Kátia, teve algum dia que a gente não trabalhou? Ei, Kaline, bem-vinda, meu bem. Tem uma surpresa para você no final dessa live. Você e a Márcia, que foram convictas, tiveram fé que ia conseguir alguma coisa com as nossas lives, que foram consistentes, que tiveram clareza de que se acompanhassem as nossas lives, algo de bom iria acontecer na vida de vocês. No final dessa live, vocês têm uma surpresa minha e da Kátia para vocês, só para vocês. Porque as outras pessoas... Teve o Marcílio, foi Marcílio, não foi, Kátia? Uhum, foi. Que falou, eu me comprometo a estar em todas as lives. Coitado. O trabalho dele, as objeções dele, o exterior dele, ó, tirou ele das lives aí. Ele não conseguiu trabalhar essas consistências e acabou perdendo, né, esse bônus. Mas ali é porque os valores
que foram trabalhados nas nossas lives, os valores para ele, das outras coisas que naquele momento fazia mais sentido para ele, não estava aqui. Então, gente, é isso que a gente tem que conhecer. Todos esses passos que a gente falou é tudo para você conseguir conquistar o seu sucesso. Então, a importância de você, no caso aqui que a gente está trabalhando sonhos, escolher o seu sonho é importante. Depois da escolha dos sonhos, é extremamente importante vocês terem clareza desse objetivo, dessa meta que vocês colocaram aí. E dar consistência, ter compromisso. Isso é preciso todos os dias. Onde teve um dia que eu e a Kátia trabalhamos 8 horas seguidas. A Kátia olhou para mim e falou assim, Ione, eu não estou cansada. Se for para trabalhar mais 8, eu trabalho. Por quê? Porque a gente está com prazer de fazer isso para vocês e fazer isso aí. Então, eu considero que esse nosso trabalho foi um sucesso, Kátia. Eu, assim, hoje é a nossa live extra, é o nosso ponto a mais que a gente está dando para esse grupo. Eu estou muito feliz mesmo, né? E o que eu tinha para falar do sucesso é exatamente isso aí. Você ter uma base com autoconfiança, e para que você tenha confiança, você tem que conquistar esses 4 Cs, que é a clareza, a convicção, o compromisso e a consistência, né? Você entender o seu propósito e o poder pessoal que você tem, que a gente trabalhou lá na live de valores e missão, né? Porque tem que estar em equilíbrio. Como conquistar as competências, ter autocontrole e saber dizer não, né? Encontrar também, saber buscar o sim, porque o não você tem. E lutar contra as adversidades. É um jogo interno mesmo, de estar trabalhando ali o que você realmente quer nessa jogada aí. Tá certo? Então, acho que de sucesso que eu tinha para falar, para não ficar repetitivo, é isso aí, Kátia. Pronto, só colocando assim, fazendo acrescentando alguma coisa, para que assim, lembrando que cada pessoa tem a sua definição de sucesso, que é sucesso para mim pode não ser sucesso para as outras pessoas. Enfim, a gente tem que também comemorar cada passo que a gente consegue dar. Porque assim, como todo mundo sabe, né? O sucesso está na jornada, né? Até o topo da montanha. Então, a gente comemorar cada passo que a gente consegue dar é muito gratificante. Isso vai dando estímulo, vai dando mais força para que a gente possa continuar, para que a gente possa ter certeza de estar no caminho certo. Então, assim, se não está tendo os resultados que você deseja, muda, vê o que, que você pode mudar, né? E a Ione aqui, a gente está sempre fazendo alguma coisa diferente. De quando a gente começou, esse é o nosso terceiro projeto. Então, assim, da primeira parte, onde a gente fez 7 lives, depois fez a das mães e fez esse. Então, cada uma a gente veio mudando. Cada uma a gente veio verificando o que é que poderia ser melhorado. Então, assim, e cada uma a gente considerou que teve sucesso. Cada uma a gente comemorou. Né? Comemorou o fato de ter conseguido fazer as 7. Comemorou o fato de ter conseguido fazer a Maratona das Mães. Agora a gente está encerrando assim com muita alegria, né, de mais um projeto pensado, mais um projeto concluído, né? E assim a gente quer realmente agradecer de coração a todos que acompanharam, principalmente a Márcia e a Kaline, que vem sempre dando esse apoio a gente. E agora chegou a hora da gente revelar o bônus. O que a gente pensou? De realmente assim, não ser algo de um e-book, a gente pensou em muito mais do que isso.
Então, a gente convida vocês a participar. Vai ser um bônus, né, que a gente está dando a vocês de quatro aulas com a gente. Para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar os objetivos com vocês, né? Então, vão ser quatro aulas. E a gente está convidando vocês. No caso, só vocês duas. Se outras pessoas quiserem entrar, a gente vai ter que enviar um direct para a gente para ver como fazer para entrar nessas aulas. E vocês podem levar, cada uma pode levar uma pessoa também para essa aula. A gente vai iniciar já a partir da próxima semana para a gente não perder o pique. E aí, Oni? Esse projeto Florescer, ele é muito bonito. Não é porque foi eu e a Kátia que projetamos essas ideias. E aí nós percebemos que a Kaline e a Márcia foram comprometidas, né? E a gente sabe que o ser humano, ele necessita de premiações, né? De comemorações. E às vezes as pessoas elas não sabem como fazer isso, né? Eu e a Kátia estamos nos premiando desde o primeiro projeto lá atrás. E a gente resolveu, né, fazer essa bonificação. Aí eu falei, Kátia, eu acho que a gente pode estender a corrente do bem para mais pessoas, né? E eu acho que tanto a Kaline quanto a Márcia devem conhecer infinitas pessoas que precisam trabalhar alguma coisa, que precisa se melhorar em alguma coisa. Por que não a gente dar essa bonificação para elas e a gente conseguir também um feedback quente, né? Por que eu falo quente? Porque aqui é eu e a Kátia que estamos nos vendo. E com essa bonificação, vai ser lá na plataforma do Zoom, né? A gente vai estar trabalhando nessa plataforma e nós vamos estar vendo a Kaline e a Márcia se transformando, né? Conquistando o seu sucesso dentro do sonho que foi escrito ali. E aí eu falei com a Kátia, eu falei assim, Kátia, não adianta a gente fazer seguido, porque a gente tem que saborear as nossas conquistas. E para que a gente consiga saborear as nossas conquistas, precisa de um tempo para cada atividade ser feita. Então, nós vamos estar propondo as atividades e de semana em semana, a gente vai colhendo os frutos e analisando o que está acontecendo com cada uma delas. Uhum. E aí eu falei com a Kátia, eu falei, não vamos ficar só com as duas, vamos aumentar essa corrente do bem e vamos trazer mais duas pessoas. Por que a gente não estende para mais pessoas? Porque fica muito complicado. Então, quem tiver interesse de participar dentro do projeto que a Kaline e a Márcia ganharam, é só entrar em um direct com a gente até terça-feira que vem. Por que na terça-feira? Porque se passar da terça, na terça, eu não sei que dia que vai ser, mas... Acho que terça é dia... Deixa eu te dizer aqui. Terça-feira, maio, junho. Terça-feira é dia 2. Dia 2. Porque no dia 3 a gente vai começar com as meninas. E não é justo com ela a gente ir colocando outras pessoas no meio.
Então, lembrando que mesmo assim, cada uma delas pode trazer uma pessoa, né? Tá, elas vão trazer, vão dar o nome pra gente vai fazer as inscrições tudo direitinho, a gente vai entrar em contato com elas. E aí, elas ganharam, o convidado dela ganhou, mas quem quiser participar desse projeto também, aí tem um custo, né? E é só entrar em contato com a gente para saber o custo desse projeto, desse valor que a gente está entregando aí para o pessoal, certo? E tem mais alguma coisa aí, Kátia? Não, acho que a gente já falou por hoje, né? Hoje seria mais curtinha mesmo a live, acho que a gente já falou tudo que tem que falar. Na terça-feira a gente tá, na quarta-feira a gente tá iniciando com as meninas, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente definir o horário, tudo certinho, mas provavelmente mais ou menos essa hora mesmo, né? Que a gente tá mantendo as lives, logo depois da live, alguma coisa assim. Para que fique bom para todo mundo, né? Para que fique bom para a gente, para que fique bom para vocês. E na próxima terça a gente também vai ter live. Na segunda não vai ter, né? Esse final de semana, nem na segunda. Mas na terça a gente já vai começar com mais uma série de lives, né? Que a gente está preparando também. A gente vai divulgar tudinho certinho, mas a gente vai fazer alguns alinhamentos ainda e para poder fazer essa divulgação. Mas na terça-feira tem live. Pessoal, eu tenho que dar um aviso, eu tive que sair aqui rapidinho, mas é porque meu filho está tendo aula online e era troca de um professor para outro, então eu tinha que auxiliar ele ali. Por isso que eu tive que sair, não foi por falta de educação não, viu, Kátia? Eu não quis te cortar e fui dar assistência a ele ali. Desculpa aí o pessoal por essa necessidade minha. Não, tudo bem. Então por hoje é só, né? Qualquer coisa as pessoas podem entrar no nosso, mandar mensagem para nós e as meninas também, né? Para a gente alinhar esse horário na próxima quarta-feira. E elas têm que passar também o nome do convidado para poder a gente agendar. A gente conversa com elas no particular aí e a gente pega esse nome desse convidado. Pronto, ok. Então por hoje, né? Beijo, obrigada a todo mundo e até a próxima. Até, pessoal.